Pode ser, né? Eu não estou dizendo que seja isso, mas há fundamento. Por exemplo, o Guga tá temporada de 2024 toda na reserva do Samuel Xavier. O Guga não conseguiu se firmar como titular. E principalmente nessa temporada, a temporada de 2024, o Samuel Xavier ficou muito abaixo tecnicamente. Em 2023, ele, cara, ele foi bem. Como grande parte do time, Fernando Diniz, esse negócio todo, conquistou a Libertadores, essas coisas todas. Não tinha como o Guga pretender jogar. Ficou ali na sombra do Samuel Xavier. Mas em 2024 o Samuel ficou muito abaixo. E isso pode ter criado um incômodo do Guga. Ele falou, porra, se eu continuar aqui, eu vou continuar sendo reserva do Samuel Xavier, jogando bem ou jogando mal. Ele não é um jogador velho, ele vai procurar um clube que ele possa jogar. Isso é completamente natural. E isso deve estar passando na cabeça dele ou de empresário. O cara falando, pô, cara, sai daí. Você conquistou o que tinha que conquistar pelo Fluminense, mas não dá para você passar mais uma temporada, né? A carreira de jogador é curta, você passar mais uma temporada na reserva do Samuel Xavier. Se o cara estivesse jogando bem pra caramba, tudo bem. Aí, tudo bem, entre aspas. Mas há um incômodo. E já teve esse tipo de informação, do final do ano para cá, uma certa insatisfação do Guga, ele querendo sair do Fluminense, procurando outro clube, ele querendo jogar e não podendo. Outra situação do Ganso. Eu estou falando dos dois porque são justamente os dois que não aceitaram a primeira proposta do Fluminense feita para renovação de contrato. O Ganso é uma situação que é a seguinte: o Santos está interessado nele. Pode ser que tenha o interesse dele voltar para o Santos. O contrato dele termina agora em dezembro. Termina em dezembro desse ano, né? Daqui a 12 meses termina o contrato dele. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O Fluminense quer renovar o contrato com o Ganso. O problema é que o Ganso está vendo no noticiário que estão ofertando R$ 1 milhão, um alto salário para o Arias. O Arias vai ganhar o maior salário do elenco. O Ganso está vendo no noticiário que o Fluminense está querendo trazer o Rony do Palmeiras. Está lá. A proposta, se o Rony aceitar, ele vem para o Fluminense para ganhar mais de R$ 1 milhão. Daí o Ganso olha para ele, pô, sua peça importante, sou jogador aqui no meio de campo. Na visão do Ganso, não estou dizendo que mas na visão do Ganso, ele tem a mesma importância que o Arias tem. Quando o Ganso não joga, o que acontece com o Fluminense? O Fluminense não joga, o meio de campo do Fluminense não acontece. Ele falou, pô, se o Arias pode ganhar R$ 1 milhão, por que eu vou aceitar essa proposta que o Fluminense está me fazendo? Eu também quero ganhar R$ 1 milhão, quero ganhar o mesmo salário que vocês estão oferecendo para o Arias. Isso é justo. Quando você olha para o jogador que está vindo do Palmeiras, que é o caso do Rony, que foi titular, mais reserva do que titular na temporada de 2024, o camarada vindo para o Fluminense, podendo vir para o Fluminense para ganhar mais do que o Ganso e para ganhar mais do que o Arias, aí se cria um mal-estar na renovação de contrato. Eu acho que é por aí. O Guga querendo jogar, o Guga não querendo ficar mais um ano na reserva, e o Ganso com proposta do Santos, o Ganso jogando com um contrato próximo de terminar, podendo assinar um pré-contrato no meio do ano, jogando o Fluminense de contra a parede, vendo ofertas salariais para o Arias e para o Rony. O que o Ganso faz? Vamos negociar. Vamos aumentar esse salário aí. Então, essa notícia que a gente vê. Ganso e Guga não aceitaram a proposta de renovação por mais um ano, mas seguem negociando. Já o Cano e o Keno já possuem um acordo que deve ser confirmado em breve. A tendência é que as conversas do Fluminense por renovações do Ganso e o Guga evoluam nas próximas semanas. A tendência é essa. Toma muito tempo no clube, então a negociação pode ser que seja facilitada, mas tem essas questões por aí. Ok, o Ganso recusou a primeira oferta do Fluminense para renovação de contrato. As condições e valores oferecidos pelo clube não agradaram o Ganso. Conversas estão estagnadas. O contrato dele vai até dezembro desse ano. Estagnou. Vamos ver se vai evoluir, mas está passando por aí. Isso aqui Quando eu li isso aqui pela primeira vez, quem trouxe essa informação foi o Vitor Lessa. Eu fiquei indignado. Quando eu sabia que o Rony recebia 1 milhão e 200 do Palmeiras. A gente ficou sabendo também que o Rony pediu 1,5 milhão para jogar no Fluminense. Aí eu falei, porra,
Aí não dá, aí não rola. É inacessível um salário desse. Não tem como você chegar agora do nada e ganhar mais do que todo mundo e ganhar, porra, mais de 1 milhão. 1,5 milhão quase. Absurdo isso. É inaceitável. Aí o Vitor Lessa traz essas informações dos valores envolvidos. Não é só pagar o salário do Rony. O Rony tem contrato com o Palmeiras, tem contrato longo. E o Fluminense precisaria pagar algo ao Palmeiras. E esses valores aqui são absurdos. Alguém precisa ter uma conversa séria com o Mário Bittencourt. O Fluminense não é um clube rico. O Fluminense não é uma SAF. Eu não sei de onde ele está tirando tanto dinheiro assim, porra. O que ele gastou com o Hércules? Olha que ele vem gastando com essas contratações. Com o Canóbio, irmão. Mais de 30 milhões no Canóbio. Se não me engano, são 36 milhões no Canóbio. Que já é um absurdo esse valor oferecido para o Canóbio. Aí você vê uma informação de que o Fluminense está oferecendo quase 50 milhões de reais no Rony. Aí, porra, alguma coisa tá errada. Ou a torcida do Fluminense se movimenta, ou a gente vai para as redes sociais, ou alguém cobra, porque o homem tá imparável. Eu não sei de onde ele tá tirando dinheiro, porque ele tá gastando dessa forma. Tem até uma situação constrangedora do Jorge Cibreiro, que é o presidente do River Plate do Uruguai. E uma coisa bem estranha. Ele disse o seguinte: o primeiro pagamento do Fluminense pelo Joaquim Lavega será feito em março. O primeiro pagamento, a primeira parcela da compra do Lavega vai ser feita em março. Olha o que ele diz: estou preocupado com tudo que foi dito sobre as dívidas dos times brasileiros. Ele sabe que o Fluminense está devendo 800 milhões? Se ele souber, então, ele não vai nem ver a cor do dinheiro. É uma operação que foi feita puramente parcelada. Fecha aspas para o presidente do River Plate do Uruguai, Jorge Cibreiro, que negociou o Lavega com o Fluminense. A gente não sabe quantas parcelas são. Ele deu essa entrevista aí para o Sport 890. A gente não sabe quantas parcelas. A primeira parcela vai vencer em março. O Fluminense tem que pagar a primeira parcela lá do Lavega. Ele está preocupado que os clubes brasileiros estão todos endividados, inclusive o Fluminense, principalmente o Fluminense, que não é uma SAF, não é uma empresa. A preocupação dele é justa. Mas o meu questionamento é o seguinte: não faltava um dia para o contrato do Lavega acabar? O Lavega não poderia assinar um pré-contrato? O Lavega não foi informado que o Lavega viria de graça para o Fluminense? Que primeira parcela é essa que o Fluminense tem que pagar? Bom, mas peraí, então é um questionamento. O cara está preocupado na primeira parcela, então são mais de uma parcela, num jogador que tinha um contrato para terminar no dia seguinte, e que o Fluminense poderia ter assinado um pré-contrato com o Lavega. E quanto é essa parcela? Quantas parcelas são? Quanto o Fluminense está pagando pelo jogador de 19 anos? Bom, aí é 36 no Canóbio, 20 e tantos no Hércules, e agora 48 no Rony. E não é só 48 para comprar, não. Dá na mão da tia Leila. Tá cheio da grana. É um contrato de 4 anos e vencimentos acima de 1 milhão de reais. O atacante recusou as 2 ofertas feitas, mas a última segue de pé. Postura do staff incomoda, mas o Fluminense está aberto aí para negociação. Porra, mano. Peraí, coisa de louco. Alguém precisa conversar com ele. Vai quebrar o... É o que a gente pode imaginar de um clube sendo administrado dessa maneira. Na minha opinião, é absurdo. Os valores envolvidos... os valores assustam. Assustam mesmo. O que foi pago pelo Canóbio, o que está pretendendo se pagar pelo Rony. Se o Rony chegar hoje e quiser ir para o Fluminense, vai pagar isso para o Rony? Os valores assustam. Flui.